Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos todos presentes? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês sabem se faltam alguém ou se nós podemos começar? Boa noite. Olá. O meu som tá bom? Estou ouvindo. Tá certo. Eu posso comentar só uma coisa a respeito do e-mail que eu recebi do Google Classroom? Eu tento fazer o login e a senha e diz que a senha não existe. Não consigo entrar. E como é que o senhor entrou agora? Então, eu recebi um primeiro link do Google Meet para entrar. Tá. Mas o segundo e-mail, que é para a gente entrar lá dentro da Classroom lá, eu não consigo acesso para ter, por exemplo, acesso ao material. Provavelmente depois o senhor tem que entrar em contato com a ESA. Eu não consigo, eu não sei como que funciona, que eu também recebi um e-mail e uma senha para entrar aqui hoje, e não sei se tem alguém da ESA aqui no chat. Tem dois suportes. Tem dois suportes, de repente você teria que falar com eles. Eu acho que essa Vivian, né, que está aqui no chat. Deixa eu ver aqui. E tem mais, deixa eu abrir aqui que está abrindo meu chat. Tem Vivian, que está dizendo que é da ESA, e tem uma outra pessoa... Wanda, será? Sérgio, parece, né? Ó, tem dois suportes da ESA aqui, tá vendo? Suporte ESA, suporte ESA. Tenta depois falar com eles para ver como é que dá para resolver isso. Eu não sei como que funciona, tá? Tá bom, eu Teria tento. que entrar em contato com eles para dizer que a sua senha não está funcionando, e aí eles fazem, né, uma outra senha, ou sei lá, reativam essa que já te mandaram e colocam aí para funcionar, tá? Certo. Essa parte mais, assim, administrativa, e a gente não... Eu não sei dizer, né? Eu não sei informar, tá? Eu vou compartilhar, tá? Simone. Oi. Pode falar. O link dessa live, na verdade, é do curso de PJ Calc Cidadão. Será que eles mandaram errado o link? Eu estou no lugar errado? Então, não sei. É Ou mesmo. É mesmo. ou eles mandaram errado ou mandaram duplicado, né? É porque o nosso é provas digitais, né? O nosso curso é de provas digitais. O meu aqui é prática do PJE Calc. Isso. Mas o seu curso é de PJE? Sou eu e a doutora Silvia que vamos ministrar essa semana, né? Vai Desculpa, começar eu estou hoje. no lugar errado, então. Nossa, me mandaram o link errado, então peraí que eu vou sair. Como é que Eles eu faço? devem ter mandado igual o link, né? Ou eu estou errado também, não sei, mas eu acho que não. Então, essa aula não Tá é errado, prova não. digital, é de PJ Calc. Essa aula é de PJ Calc. É PJ Calc. Me desculpa, me mandaram um link errado, realmente. Tranquilo. Eu vou sair da chamada. Obrigada, boa aula para vocês. Boa noite. Por nada. Obrigado. Então, eu não consegui entrar pelo link que eles me mandaram. Não sei se está errado. Agora, para mim conversar com o suporte, como é que eu faço? Será? Eu vou te passar um e-mail que eles atendem até rapidamente. Lá do suporte deles. Só um mandar no chat? Eu coloco no chat também. Só vou pegar aqui. Tá. Aí quem tiver com dificuldade pode mandar um e-mail para eles também. Sim. Diz que a minha senha não está cadastrada. Quer dizer, a senha que eles liberaram lá, né? esa.suporte@esa.oabcp.org.br. Aqui, esse perfil que eles entram aqui é mais para deixar a gravação feita, né? Essas coisas. Eles não... Raramente eles falam por aqui, né? Eu vou copiar esse e-mail
Uhum, Depois eu mando para eles. tranquilo. Então, tem mais alguém que está pensando que está em outro curso, mas hoje vai ser de PJ Calc Cidadão. Hoje e até sexta, né? Então, juntamente com a doutora Silvia Helena Camargo, Silvia Helena Carvalho Ramos Valadão, Camargo, né, Silvia? Se eu falei errado, você me corrige. Não, pode ficar tranquila. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, esse curso vai ser um pouco mais curto que os demais que a gente está acostumado, né, a ministrar. Vão ser 5 aulas, né, de 2 horas cada uma. Hoje vai ser a primeira, a gente vai tentar focar hoje na parte mais introdutória, né, mais explicativa do sistema. Tentar falar um pouco também de inteligência artificial, né, que está um pouco na moda aí, não perdendo muito tempo nesse ponto, mas explicando como a gente poderia usar ela a nosso favor, né, agora em 2023. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente já começar. Eu passei o e-mail da Ana Maria aí, tá? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. A Ana Maria Matos Arraes. Ana Márcia de Matos Arraes. Eu vou copiar e depois eu mando para ela também. Vocês estão conseguindo ver a tela aí da apresentação? Sim. Caso o volume do microfone esteja baixo ou com algum ruído, vocês podem me falar também que eu tento mexer aqui. Então, a gente vai começar. A gente vai tentar dividir as 4 aulas dentro desses assuntos, né? A instalação do sistema, algumas peculiaridades da instalação, alguns problemas que a gente pode ter durante essa preparação, né? E o uso da inteligência artificial a favor do calculista. Na segunda aula, ou de repente tentar até entrar hoje já, criação de novo cálculo, dados, parâmetros do cálculo, histórico salarial e cartão de ponto. Índice de correção monetária e juros, honorários em geral, finalização e exportação do cálculo finalizado, que vai dar uma repassada nas decisões mais recentes do STF sobre correção monetária e juros, né, que são importantes aí na hora de analisar sentenças. E vamos analisar também algumas sentenças de acordos reais e as jurisprudências atuais. Como vocês devem ter acompanhado, ou de repente não tiveram muito tempo, teve uma alteração na base de cálculo das horas extras em relação ao reflexo no descanso semanal remunerado. Então a gente vai aprender, entender qual é essa diferença, né? O que ela impacta no valor do cálculo e a forma de calcular isso, né? Pelo PJ Calc. Então no primeiro ponto, o que a gente pode falar assim de maneira bem sucinta, né? De onde surgiu o PJ Calc? Quem desenvolveu ele? Foi o setor de tecnologia da informação do TRT da 8ª região, né, que é responsável aí pelo Pará e pelo Amapá. Ele é um sistema que ele é baseado no navegador Firefox, então eles desenvolveram o sistema inteiro com base no Firefox. Se você abrir ele, você vai ver que ele parece com um navegador, né? Você, inclusive, pode até entrar em alguns outros sites, apesar de não ser recomendado, porque é uma versão desatualizada. A última versão foi lançada em maio de 2022, então está completando aí quase um ano. Versão 2.10.2. Vai ser com base nela que a gente vai desenvolver o nosso curso. O que acontece em relação a essas versões? Depois eu vou entrar lá no site para explicar para vocês também. Geralmente quando tem alguma alteração muito grande na jurisprudência, entendimento, reformas aí na CLT ou outros entendimentos, eles vêm e lançam uma versão para adaptar isso, né, para o calculista, para o advogado conseguir fazer de maneira mais fácil, né, esses cálculos. Em relação a essa alteração recente que teve na base de cálculo das horas extras, não teve nenhuma alteração no sistema ainda, né? Eu acredito que vai ter ainda esse ano, né, para facilitar, para deixar de forma mais simples, né, o cálculo dessa forma mais
atualizada. Por que a gente fala que é um sistema um pouco antiquado? Porque ele trabalha totalmente offline, ou seja, você não tem nenhuma sincronização com a nuvem, você não salva seus dados na nuvem, você não consegue acessar os mesmos cálculos que você fez em um computador em outro computador. Então, por exemplo, quando você instala uma versão do PJ Calc, todos os cálculos que você fez nela vão ficar naquela versão. Se você instalar uma versão mais nova, você não consegue automaticamente passar esses cálculos que você já fez para essa nova versão de maneira fácil, de maneira automática, né? Em algumas versões anteriores, tinha até um jeito de fazer isso, você copiando os dados de uma pasta que tinha ali na instalação e colando na versão nova. Mas nessa versão 2.10.2 não tem como fazer isso mais, né? Se você faz isso, dá um erro e não consegue identificar os cálculos. Então essa gambiarra aí que eu coloquei não pode ser mais feita, né? Então você tem que exportar o cálculo da versão anterior e importar na versão nova. Vou mostrar para vocês como fazer isso também durante o curso. Não é um sistema muito tão simples de se usar, né? Tem que treinar bastante para pegar o jeito do sistema, pegar as formas aí de parametrização das verbas, as formas aí de preenchimento de cartão de ponto, né, de histórico salarial. Mas se você treinar e focar um pouco, você vai pegar o jeito e vai conseguir liquidar seus cálculos de maneira mais eficiente, né? Eu costumo sempre dizer também que ele é parecido com o programa da Receita Federal de declaração de imposto de renda. Por quê? Porque no final do cálculo, quando a gente liquidar o cálculo, a gente pode imprimir o cálculo em PDF, né? Então ele vai sair lá todo o resumo do cálculo, os dados do cálculo, como que foi feito aquele cálculo, e é o arquivo que a gente consegue visualizar na tela do computador. É o arquivo que a gente vai mandar para o juiz, ele vai visualizar lá também o resumo e todo o histórico do cálculo, todos os dados do cálculo. Além desse arquivo PDF, você pode exportar os arquivos crus do cálculo, né? Que é um arquivo .pjc, que é o arquivo que você vai utilizar para exportar para outra instalação do PJ Calc. Então, assim como na Receita Federal você imprime lá a declaração em PDF, você pode exportar os dados para outra declaração, né, para usar no ano seguinte, por exemplo. No PJ Calc, a dinâmica é bem parecida. Você imprime o relatório em PDF do cálculo, você exporta os dados do cálculo, né, de uma forma que você não consegue ver, em um arquivo .pjc, você importa em outra instalação do PJ Calc, seja no mesmo computador, seja em outro computador. A gente vai ver isso na prática depois, como fazer. Então, como eu disse para vocês, você vai utilizar esse aqui, o PJC, para você utilizar ele posteriormente. O que isso quer dizer? Vai ser o seu backup do cálculo, para você não precisar refazer o seu cálculo inteiro de novo, por exemplo. Caso você formate o computador ou perca a instalação do Windows, tenha que formatar, ou por algum motivo corrompeu o PJ Calc que você instalou, ou você queira levar para outro computador, né, colocar esse arquivo no pendrive, colocar em outro computador, ou mandar por e-mail, importar ele em outro computador, é esse arquivo .pjc que você vai usar. Muita gente confunde com o arquivo PDF, que é o resumo do cálculo e os dados do cálculo. Esse arquivo não serve para você exportar o cálculo e importar em outro computador. Então é importante a gente ter ciência disso, para não se perder aí na hora de fazer um backup dos cálculos, né, fazer um histórico aí dos cálculos que você fez para o cliente também. Esse arquivo PJC pode ser colocado também lá no PJE da Justiça do Trabalho, né? Em todos os tribunais do trabalho. Vou mostrar isso na prática também. Quando você escolhe a opção de anexar um anexo, planilha de cálculo ou de atualização de cálculos, você junta o arquivo PDF, pode juntar o PJC também. Alguns juízes até exigem que você faça isso. Porque quando você faz isso, fica lá dentro do PJE, dentro da pasta digital do processo, os dados do cálculo, né, resumidos que você fez. E a parte contrária, o perito, eventualmente nomeado, ou auxiliar lá da justiça, conseguem baixar esse arquivo e importar na instalação deles para conferir o seu cálculo de maneira mais fácil, por exemplo. Facilitando aí o trâmite processual e adiantando as coisas, para não precisar fazer do zero o cálculo. Isso aí ele vai importar na instalação dele, vai conferir de forma mais fácil se tem alguma coisa para corrigir, para apontar, né, como errado ou não.
como que ficou a parte da obrigatoriedade do uso do PJ Cálculo, né? Teve uma polêmica alguns anos atrás que a resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho determinou que era obrigatório o uso do PJ Cálculo, seja para advogados, seja para peritos, né? E usuários internos também lá do fórum. Aí, em janeiro de 2021, essa obrigatoriedade caiu para os advogados, né? Então, os advogados que quiserem apresentar cálculos, eles podem apresentar de forma facultativa no PJ Cálculo ou por outro sistema. Na prática, o que a gente vê? Que os juízes estão determinando, né? Pelo menos o que eu tenho visto aí de maneira mais reiterada, é que todos os cálculos sejam apresentados pelo PJ Cálculo, né? Tem alguns juízes que são mais maleáveis, outros não, mas isso acaba facilitando o trabalho dos peritos e dos auxiliares da justiça, de maneira geral, na hora de analisar os cálculos, né, fazer algum tipo de impugnação. Então, por isso que os juízes têm insistido cada vez mais para o uso do PJ Cálculo nos processos trabalhistas, também na fase de liquidação. Então, foi essa resolução que alterou, né, deixou para o uso de advogados de forma facultativa. PJ Cálculo vai ser baixado lá no site do TRT8, né? Mesmo se você procurar o PJ Cálculo em outros TRTs, ele sempre vai direcionar para o TRT8 para você baixar. A versão atual é essa que eu passei para vocês. E esse é o link, né, para a gente entrar. Eu vou entrar aqui no site, mostrar para vocês o que a gente pode pegar aqui de interessante em relação ao PJ Cálculo. Vou aumentar aqui um pouquinho. Esses links eu mandei para vocês com material também por e-mail, né? Dei algumas explicações sobre a versão de 64 bits ou 32 bits. A maioria dos sistemas hoje é de 64 bits, né? Se você tiver dúvida se é ou não, você pode baixar o de 32 bits, que ele vai funcionar também tranquilamente. Aqui, a data da publicação da última versão, 31/5, né? Versão 2.10.2. Então, essa é a versão mais atualizada do sistema. Para baixar, como que você faz? Você pode vir com o botão direito, salvar link como, e ele vai baixar no local que você indicar. Aqui eu não vou baixar, porque eu já tenho instalado aqui no computador. Atualmente ele está aí com 269 megas. Ele pode demorar um pouquinho para baixar, né? Vou cancelar aqui para não travar a transmissão. Então é só você instalar, por exemplo, baixar ele na área de trabalho, por exemplo. Você vai executar ele, vai pedir para você confirmar que quer instalar na área de trabalho. Aí ele vai criar um ícone que vai ser esse daqui, ó, PJ Cálculo Cidadão e a versão atual do sistema. Além disso, ele vai criar uma pastinha com os arquivos do sistema. Deixa eu ver se eu tenho a minha aqui. Vai criar uma pastinha onde você instalou também. Então, o que você tem aqui? O atalho para você clicar para entrar no sistema e os dados aí do software, né, que foi instalado. O que a gente tem dentro dessa pastinha? Aqui, geralmente, a gente não vai mexer. São arquivos aí do sistema. Interessante não mexer. O que eu colocaria dentro dessa pasta aqui, só para deixar mais organizado? As tabelas auxiliares, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Como que a gente baixa, por que a gente baixa, né? A parte que eu falei para vocês de importar os dados, que antigamente dava certo, é essa pasta aqui, ponto dados. E você vinha aqui, copiava da versão anterior e colava na mesma pastinha da versão posterior. E todos os cálculos eram importados automaticamente, né? Como eu falei para vocês, pelo menos das últimas vezes que eu testei, não funciona mais. Então a gente tem que exportar o cálculo da versão anterior e importar na versão mais atual. Muita gente pergunta, mas se a minha versão antiga está funcionando, eu tenho que colocar a versão nova? É sempre interessante
porque você vai ter dificuldade em parametrizar, em liquidar algumas verbas que estão nas versões anteriores, né? Porque não vai ter uma forma direta de fazer isso. Outro motivo para você instalar a versão nova é em relação aos bugs do sistema que eles vão corrigindo. Se você ver aqui em novidades das últimas versões, por exemplo, no TRT8, ele vai explicar todas as melhorias que eles fizeram, né? Desde a versão 2.7.1. Então ele colocou aqui melhoria, inclusão da opção aplicar juros TR na fase pré-processual, conformidade com a recente decisão do STF, né? Se você tiver com uma versão muito antiga, não vai ter essa opção, e você vai ficar batendo cabeça para saber como que eu vou parametrizar conforme a decisão do STF, né? Aí vai ficar um pouco difícil de você parametrizar, colocar os índices corretos dessa forma. Então ele tem correções aqui dos cartões de ponto, por exemplo, né? Então ele tem todo o histórico aqui das melhorias e das correções de bugs do próprio sistema. O que mais que a gente tem? Versões anteriores, né? Eu já entrei aqui. Essa aqui, versões anteriores, são versões anteriores de instalação do sistema. Se por acaso você precisa instalar alguma versão anterior, ele disponibiliza também, só que só a partir da 2.7.1. Mas é sempre recomendado usar a versão mais atual, né? Aqui tem um manualzinho de como instalar a versão atual também, né? Que é aquela tela que a gente estava. Tabelas auxiliares do TRT8. Já entrando na parte das tabelas auxiliares. Você só vai baixar a tabela auxiliar do TRT8 se você for fazer um cálculo para o TRT8, né? Por exemplo, só do Amazonas e o Amapá aqui, que é a competência deles, né? Só para a gente entrar aqui na parte das tabelas auxiliares. Então, se você precisar, né, fazer um cálculo para um processo que tramita no TRT8, você baixa a tabela auxiliar do TRT8, importa no sistema, e aí você faz o cálculo. Então, aqui, como provavelmente a gente vai fazer do TRT2 ou do TRT15, o que pode dar errado? TRT24, por exemplo, 20, TRT1, e fazer um cálculo para o TRT15. O que tem mais específico são os feriados municipais e estaduais. Então, todos os feriados estaduais municipais vinculados às cidades daquele TRT vão estar nessa tabela auxiliar. Então, se você fizer com a tabela de outro TRT, provavelmente vai ter algum erro aí. Outra diferença que a gente pode encontrar é em relação à atualização dessas tabelas. Eu consigo mais rápidos que os outros para atualizar os índices, né, de correção monetária que a gente baixa ali nessa tabela, né? Então, é sempre importante a gente, uma vez por mês, né, entrar lá no site do TRT que a gente vai fazer o cálculo, baixar a tabela auxiliar e importar dentro do nosso sistema para o cálculo ficar atualizado aí com as taxas, com os índices de atualização e os feriados mais atualizados possíveis. Aqui, por exemplo, no TRT15, a Islane levantou a mão? Pode falar. A Islane quer falar? Não? Depois pode levantar a mão, se for o caso também. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ou a internet caiu? Não, tá tudo. Então, sim. Estão ouvindo? Tranquilo, então.
Caso congele a imagem ou dê alguma falha, vocês me falam que eu repito. Aqui no site do TRT15, tá meio lento para entrar, né? Mas na parte de PJ e Calc Cidadão, você vem aqui embaixo, do lado direito, PJ e Calc Cidadão. Vamos ver se agora entra. Vamos aqui entrar em tabelas auxiliares. Vamos ver se nessa entra, senão a gente tenta no TRT2. Aqui. Parece que a internet está um pouco lenta. Deixa eu tentar mudar a conexão aqui. Eu vou alterar a conexão aqui rapidinho. Eu acho que não está querendo entrar. A melhor que eu coloquei no roteador do celular. Então a gente veio no PJ Calc Cidadão. Fomos lá em tabelas. A gente vem aqui em tabelas auxiliares do PJ Calc Cidadão. Se você clicar aqui direto, ele vai abrir um arquivo que você não vai conseguir identificar. Por quê? Porque ele é um arquivo compactado, com a extensão .idc. Então, como a gente faz? A gente clica com o botão direito também, salvar link como. Eu sempre recomendo deixar na pasta do PJ Calc, para a gente poder achar ele de forma mais fácil. Então, tá aqui a pastinha de instalação. Eu vou salvar aqui a minha tabela auxiliar. Então, você vê aqui o mês de referência da tabela é março. E eles publicaram essa tabela auxiliar no dia 4 de abril de 2023. Né? Então, geralmente, aí no comecinho do mês, até o dia 10, eles publicam a tabela auxiliar referente ao mês anterior. Né? Então, clica com o botão direito, salvar link como. E para você não se perder, salva dentro da pastinha de instalação do PJ Calc. Se você entrar ali, vai estar a tabela auxiliar, vai ter um arquivo .idc. Esse aqui que eu salvei hoje, se eu clicar aqui com o botão direito, se aqui abrir com algum programa de arquivo compactado, você vai ver que tem um arquivo dentro desse arquivo. Esse arquivo que tem aqui dentro é um arquivo .sql, que é um banco de dados, né? É um arquivo pronto para ser usado como banco de dados referente a todos esses dados aí de índices, de feriados e outros aspectos aí que a gente vai baixar. A gente vai deixar ele guardadinho aqui. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, no TRT15 é assim que a gente baixa. Se você entrar no TRT2, lá vai ter uma parte também do PJ Calc Cidadão também. E assim por diante. Então, como eu falei para vocês, todo mês vocês têm que baixar e atualizar essas tabelas. Né? Elas não são atualizadas automaticamente. O sistema vai manter somente a última tabela que você importar. Então, ele não vai criar um histórico de tabelas, né? Porque uma tabela é complementada pela outra. Salva dentro da pastinha do PJ Calc. Depois conferir lá em correção monetária se os índices foram atualizados. Nessa última versão do PJ Calc, tem uma forma de atualizar a tabela sem baixar o arquivo do tribunal. Às vezes isso dá erro, tá? Ele não funciona, não baixa. Então é bom você aprender ele a fazer das duas formas, né? Primeiro baixando o arquivo em .idc do site do tribunal e atualizar pelo sistema direto, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou mostrar agora para vocês direto no sistema para vocês poderem visualizar. Aqui eu já estava com o PJ Calc aberto, que ele demora um pouquinho para abrir, né? Você já deve ter utilizado aí.
Essa aqui é a tela inicial, né? Depois eu vou mostrar para vocês todos esses pontos aqui específicos. Mas em relação às tabelas, como que a gente faz? Vem aqui, mesmo sem abrir nenhum cálculo em tabelas, atualização de tabelas e índices. As duas formas de importar, online e via arquivo. Via arquivo é da forma que eu falei para vocês. Você vem aqui em escolher arquivo, procura lá a pastinha onde você salvou o arquivo, seleciona ele, mais atualizado aqui, né? Você espera o sistema processar. Se ele reconhecer o arquivo, vai ficar aqui feito. E você vem importar. Ele vai demorar um pouquinho e vai importar todos esses dados para dentro do sistema, né? Índices de atualização, os feriados e pontos facultativos não tem muita alteração, né? O mais importante são os índices mesmo de atualização para o cálculo ficar o mais correto possível, né? Então, se você procurar no site do tribunal, mais ou menos entre o dia 4 e dia 10, tem alguns TRTs que demoram um pouco mais, né? O arquivinho vai estar lá para você conseguir baixar. Ele está processando o arquivo, ver se ele vai demorar muito. Deu certo. Dando tudo certo, vai aparecer aqui sucesso, operação realizada com sucesso. E vai estar feito. Outra forma, uma forma que às vezes dá certo, às vezes não. Importar online a tabela auxiliar. Então aqui já tem a lista dos 24 TRTs. Você seleciona o TRT e atualizar online. Ele vai procurar a tabela auxiliar, vai baixar aqui no JTI Calc e vai importar para o sistema também. Você pode tentar fazer assim. Caso não dê certo, você faz via arquivo. Qual que é o outro ponto de você procurar pelo site também? Porque ela vai saber qual é a competência, né, qual é a referência da atualização da tabela. Porque você entra lá dia 4 e esteja na referência 2 ainda, né, agora em abril, quer dizer que você vai ter que esperar um pouco mais ou ter ciência de que vai estar um mês desatualizado o seu cálculo, né, em relação aos índices de correção. Então, como que a gente confere se está atualizado os índices ou não? Você pode vir aqui em correção monetária. Você vê aqui, por exemplo, na tabela única de atualização e conversão de débitos trabalhistas, está até o dia 31/3, né? Então, está conforme a gente precisa, atualizado até a competência anterior. A gente vira aqui na R, está atualizado até o dia 4 de abril. Então, aqui eles já aproveitaram a TR do mês de abril e já colocaram, né? Já aproveitaram. IGPM, referência 3, colocaram o índice também, e NPC. Então, aqui tem os principais índices aí que a gente pode utilizar no nosso cálculo. E a atualização realmente está correta. Aqui o INPC, por exemplo, no dia 4/4, não tinha o índice do mês 3, então ficou do mês 2. PCAE, no dia 4 já estava fechado do mês 3, então eles colocaram. Selic simples, Selic composta. Então, deu certo a nossa atualização de cálculos. O que mais que a gente pode tentar conferir aqui? Feriados e pontos facultativos. Citar, por exemplo, para um município específico. Então, procura aqui feriado municipal. Vou colocar estado de São Paulo. Colocar aqui Campinas, por exemplo. Buscar. Então, aqui o sistema traz para a gente como feriados em Campinas. Dia da Consciência Negra, feriado municipal. Se eu clicar aqui, eu visualizo a data, dia 20/11, o período da vigência, né? 20/11,
de 2002, a lei que criou esse feriado. E a Padroeira de Campinas, feriado também, começou lá em 1970, é dia 8 de dezembro. Aí, se você quiser conferir cidade por cidade, tem um ponto, né, um pouco polêmico em relação a essas tabelas auxiliares e os feriados. Em algumas cidades não consta nenhum feriado, apesar de ter. Em outras, o feriado foi extinto por algum motivo, não tem mais, e eles não atualizaram a tabela em relação a isso. Nas versões anteriores do PJ Calc, tinha como você editar aquele arquivo .edc antes de subir para o sistema. Como eu mostrei para vocês, ele é um arquivo compactado que tem um banco de dados dentro. Você editava o banco de dados, acrescentava ou alterava o feriado que você precisava, salvava de novo e importava no sistema e ficava aqui de forma que o sistema consiga usar. Nessa última versão, pelo menos nas vezes que eu tentei, não deu certo. Na hora que você vai salvar o arquivo, ele perde os caracteres, né, não fica certinho. Então, vocês têm que estar cientes que isso pode acontecer, né? Se vocês precisarem de um feriado municipal e não tiver no PJ Calc, você não vai conseguir fazer isso de forma direta, né? Então, pode pensar em algumas outras formas de fazer isso sem ser pelo sistema. Na verdade, não tem, né? Na verdade, não tem uma forma de você adicionar pelo sistema um feriado manualmente. Vamos colocar aqui estadual, Estado de São Paulo. Vamos ver o que ele tem pra gente de feriados estaduais. Tem a data magna do Estado de São Paulo, dia 9 de julho, desde 1997. E tem os nacionais também, né? Que são os que a gente já conhece. Se você entrar, vai ver a fundamentação legal e a data. Então, o que pode acontecer? De você saber que tem um feriado em uma cidade específica e não está no PJ Calc. Isso pode acontecer. Se eu descobrir de alguma forma, eu já tenho tentado há algum tempo, como colocar manualmente, editando a tabela, depois eu faço um vídeo e tento explicar para vocês, mas até o momento eu não consegui fazer isso funcionar de outras formas, né? Outros aspectos que tem na tabela auxiliar. O salário mínimo também, né? Atualizado aí, competência por competência. Tem um histórico desde 1967. Cálculo de salário família, né? Conforme as bases aí que a gente conhece, né? E a quantidade de filhos, né? E o salário. Seguro-desemprego. Tem as tabelas também atualizadas, né? Com valor mínimo e máximo. E as hipóteses aí de aplicação. Basicamente isso. Contribuição social também, né? As alíquotas atualizadas, né? Para o sistema calcular corretamente. Imposto de renda da mesma forma. As deduções possíveis, né? Se você precisar calcular isso no processo. Então, em relação à tabela auxiliar, é isso. Por isso que é importante a gente ter ela sempre atualizada antes de fazer o cálculo, né? Em relação à tabela auxiliar, vocês ficaram com alguma dúvida específica? Caso tenha ficado, pode me passar que a gente vai tirando aí durante o curso também. Em relação a importar e buscar cálculos, como eu falei para vocês, o arquivo .pjc é o arquivo que a gente vai exportar os dados do cálculo para importar em outra instalação ou em outro computador que tem o PJ Calc instalado. Sempre que a gente cria um cálculo novo, o próprio sistema atribui a esse cálculo um número específico, né, de forma aleatória. Então, uma dica que a gente sempre dá é não se basear nesse número de cálculo para arquivar os seus cálculos ou para gerenciar os seus cálculos. Por quê? Vamos supor que numa instalação do PJ Calc, o cálculo é o número 40, por exemplo. Se você exportar para outra instalação ou para outro computador, lá vai ser um número aleatório. Pode ser o 1, pode ser 50, pode ser o 100.
Então é sempre bom você gerenciar aí os seus cálculos pelo número do processo ou pelas partes, né, e não pelo número do cálculo que é criado aleatoriamente. E tem como buscar os cálculos já existentes também no PJE Cálculo. Tem como duplicar o cálculo também, vou mostrar para vocês ali direto no sistema. Por que que é interessante você duplicar um cálculo, por exemplo? Porque você fez um cálculo de uma forma, mas você quer testar ele de outra forma, né? Para o mesmo reclamante, para o mesmo reclamado, por exemplo. Você duplica esse cálculo e refaz eles com parâmetros diferentes, né? Com datas diferentes, com índices diferentes, e vê o que ficou mais vantajoso aí para o seu cliente, por exemplo. Isso facilita bastante também quando tem muitos reclamantes ou devedores subsidiários, para você não precisar refazer o cálculo inteiro, sendo que a matéria e os dados e os parâmetros são praticamente os mesmos. Você duplica o cálculo e altera o nome das partes e você retoma dali, só ajustando o que for necessário, para não precisar digitar tudo novamente, né, no sistema. E avaliar outras formas de liquidação também, para ver o que é mais vantajoso para o caso específico. Então, entrando aqui no PJE Cálculo Cidadão, você vê que o número do cálculo que ele atribui é aleatório, né? 10, 11, 14, 17, 50, que são os cálculos mais recentes, né, que eu fiz. Se você quiser buscar um cálculo, você pode clicar aqui, né, antes de abrir um específico. Você pode colocar o nome do reclamante, do reclamado, o número do cálculo, né, que pode ser que não bata com o número que você tenha. Deixa eu ver aqui, Joelho. Coloca o primeiro nome, buscar. Ele vai achar aí todos os cálculos do Joelho que tem no sistema, por exemplo. Então você vê que o número do cálculo é bem aleatório. Você pode procurar pelo número do processo também. Pelo nome da reclamada também é possível. E uma vez que você buscou quais ações você pode ter em relação a isso, você pode vir aqui e clicar em abrir o cálculo, ele vai abrir, ou na opção de duplicar, que eu falei para vocês também. Se você clicar em duplicar, ele vai pedir para você confirmar. Você vai dar um OK. Ele vai reprocessar o cálculo que já estava feito, né? E vai abrir ele direto no sistema para você poder trabalhar com ele. Vamos esperar ele processar aí os dados. Então, ele pegou aqui o cálculo. Você vê que aquele que eu dupliquei era o número 12. Quando eu dupliquei, ele virou o número 51. Então, não tem uma ordem lógica dentro do sistema aí para você levar como parâmetro. Então, é sempre bom você, para fins de cadastro, de organização, pegar pelo nome das partes ou pelo número do processo, para você não se perder. Então, ele pegou aqui os dados que eu já tinha colocado, né, o número do processo, a data de criação jogou para hoje, colocou o nome das partes, né, pegou aqui os parâmetros iniciais do cálculo. A gente vai ver isso aqui de forma bem específica durante o curso, né? E, com base nisso, se fosse outro reclamante, por exemplo, poderia trocar o nome aqui, né? Mantendo os parâmetros do cálculo, né? Para não precisar digitar tudo novamente. E é assim que eu duplico um cálculo no PJE Cálculo Cidadão. Então aqui, como eu falei para vocês, era o número 12, virou o número 51, o cálculo duplicado. Vou voltar aqui para eu simular uma exportação desse cálculo, para vocês aprenderem como a gente faz. Você vem aqui em operações, já tendo como base que você liquidou o cálculo, né, para a data de hoje, por exemplo. Quando você duplica o cálculo, ele mantém a data da liquidação que você fez anteriormente. Então aqui eu vou colocar para o final de abril. Como a gente vai ver, esses erros aqui tem os laranjas e tem os vermelhos. Vou mostrar para vocês depois quais são as diferenças. Mas basicamente o laranja não impede a liquidação e o vermelho impede. Esse daqui eu já conferi todos, não vai ter influência no cálculo. Eu venho aqui em liquidar.
né? Então, eu estou liquidando o cálculo para a data de hoje. Venho aqui em exportar. Clico no botão azul. Ele vai processar o arquivo .pjc e eu vou salvar esse arquivo na pasta do cliente, por exemplo. Esse aqui já estava na pastinha dele, né, que eu coloquei aqui. Eu vou salvar aqui na área de trabalho, só para mostrar para vocês como que a gente importa ele agora. Então, você vê aqui que é um arquivo .pjc, eu posso mudar o número desse cálculo caso seja necessário, né? Porque você vê que ele criou um nome bem pouco extenso. Então, na hora de procurar, pode ser que eu me perca. Mas eu vou colocar aqui na área de trabalho ele assim mesmo. Então, eu exportei, né? Mas eu liquidei ele antes para dar para a data de hoje, para ele ficar atualizado. Vou lá na tela inicial. Vou agora em importar cálculo. Então, eu escolho o arquivo do PJCalc. Venho escolher. Vou lá onde eu salvei meu arquivo .pjc. Seleciono, vou em abrir. Ele vai reconhecer o arquivo como válido. E a gente vem confirmar. Ele vai processar esse arquivo e vai importar para o sistema. E eu vou conseguir trabalhar com ele da mesma forma que eu trabalhei em outro computador ou em outra instalação do PJCalc. Quando você vai alterar de uma versão do sistema para outra, você tem que fazer isso para todos os cálculos, né? Por conta daquele problema que eu falei, que ele não é sincronizado automaticamente na nuvem, por exemplo, né? Ou de outra forma. Então, se eu estou utilizando uma versão do sistema e quero passar para uma mais atual, eu tenho que fazer isso cálculo por cálculo, ou pelo menos para os cálculos que eu vou utilizar, né? Então vai ter esse trabalhinho na hora de passar os cálculos para uma versão nova. Um alerta que ele deixa aqui em cima em verde. Ó. Caso o cálculo importado seja oriundo de outra regional, atentar para o fato que informações locais como feriados, pontos facultativos, pisos salariais e vales transporte não foram importadas. Né? Então, por exemplo, caso você tenha liquidado esse cálculo no TRT15, por exemplo, quando você for importar para outro computador ou para outra instalação, você vai ter que manter a mesma tabela auxiliar para poder utilizar esse cálculo, né? Senão, ele vai dar incompatibilidade em relação a feriados, pontos facultativos, né? E você vai ter problemas na hora de fazer esse cálculo. Então, sempre lembrar de alterar a tabela auxiliar para o cálculo que você vai liquidar, que você vai trabalhar. Uma dúvida que vocês podem ter. Tá, eu estou aqui trabalhando com a tabela auxiliar do TRT2, terminei meu cálculo, liquidei, imprimi o PDF. Agora eu vou fazer um novo cálculo para um processo que tramita no TRT15. Como que eu faço? Você vai ter que ir lá e atualizar a tabela para o TRT15, né, justamente por conta dos feriados e dos pontos facultativos também. Então é sempre bom se atentar para isso, para você não ter nenhum tipo de erro, nenhum tipo de prejuízo no seu cálculo. Para quem tem muito processo, né, vamos supor que a pessoa faça cálculos o dia inteiro para o TRT2, TRT15, TRT1. Qual que é uma dica que a gente pode dar? Você instalar 3 instâncias do PJCalc no seu computador, mas em pastas diferentes, por exemplo. Como você faria isso? Você pode criar uma pasta aqui na área de trabalho, por exemplo. PJCalc. PJCalc geral. Você entra nessa pasta. Você cria
uma pasta para o TRT1, uma pasta para o TRT2, por exemplo, e uma pasta para o TRT15. Aí você, com o arquivo que você baixou lá do TRT8, você cola ele aqui na pastinha do TRT1 e instala aqui. Então ele vai instalar uma instância do PJ Calc na pastinha do TRT1. E o que você vai fazer? Você vai sempre trabalhar com a tabela auxiliar do TRT1 nessa instância aqui do PJ Calc. Você faz o mesmo no TRT2, instala aqui. No TRT15, instala aqui também. Então você, caso tenha muitos cálculos, pode fazer dessa forma. 3 instalações do PJ Calc para o uso aí da tabela auxiliar, sempre na mesma instalação, né? Então, para quem tem muitos processos, que trabalha com muitos TRTs, essa é uma forma de trabalhar de forma mais fácil. Sem precisar ficar trocando sempre, né, as tabelas auxiliares na mesma instalação. Então, essa é uma dica aí que pode ajudar quem faz muitos cálculos. O TRT, o PJ Calc, você vê que ele não tem uma instalação normal do Windows, né? Ele é só um instalador que extrai os arquivos e cria um atalho. Se fosse um instalador normal, se você tentasse instalar 3 vezes, ele ia perguntar se você quer reparar a instalação, se quer substituir, ou se quer desinstalar. Aqui não vai acontecer isso, né? Porque ele vai perguntar se você quer extrair os arquivos na pasta. Deixa eu ver se eu tenho um aqui já baixado. Vou mostrar para vocês. Não, aqui não vai abrir. Ele vai baixar. Mas se você instalar em cada pasta especificamente, ele vai fazer dessa forma. Ele vai extrair os arquivos e vai instalar em cada pastinha que você colocar. Você pode trabalhar aí de forma separada, utilizando sempre a mesma tabela auxiliar, de forma mais dinâmica, né? Só que você não consegue abrir 2 instâncias do PJ Calc, né? No mesmo computador. Então você pode abrir aqui, ele vai abrir. Bom, vamos supor que essa daqui é do TRT1. Para abrir a do TRT2, você vai ter que fechar essa daqui, para aí sim abrir a do TRT2, né? Que é outra instância do PJ Calc com outro navegador. Mas lá já vai estar separado da forma que você colocou as tabelas auxiliares, né? Então, tem várias formas aí de você trabalhar de uma forma mais, né, produtiva e mais rápida, para não se perder em relação a isso. Entrando na parte aí, para a gente falar um pouco sobre inteligência artificial e como a gente pode utilizar ela a nosso favor aí, principalmente para os cálculos, né? Cálculos trabalhistas, né, especificamente. Eu peguei aqui alguns sites para eu trazer que eu trouxe para vocês. Fazendo uma introdução aí sobre inteligência artificial, né? Vocês devem ter acompanhado que de novembro, dezembro para cá, tá essa onda de inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá. Como funcionam essas inteligências artificiais, né? Elas são inteligências que a gente fala, chama de generativas, né? Como que elas foram criadas? Elas pegaram bancos de dados, né, extremamente grandes, sobre todos os assuntos que você pode imaginar, e você consegue, entre aspas, conversar ou fazer pedidos para essa inteligência artificial, e ela responde e cria aí respostas de acordo com o que você precisa. Muita gente pergunta, mas elas têm consciência, têm vontade própria? Na verdade, não, né? Na verdade, elas são grandes bancos de dados que foram trabalhados, né, que foram otimizados para poder juntar todo esse conhecimento de uma vez só e poder responder você de uma forma mais específica. Qual é a principal que a gente tem hoje para poder utilizar? É a da OpenAI, né? Você já deve ter ouvido falar aí do tal do ChatGPT.
Eu vou entrar aqui no site deles. No meu aqui já está logado. Vamos ver se vai entrar ou não. Opa. Deixa aqui. Vou fechar aqui o PJ Calc. Pode ser que ele esteja sobrecarregado. Se você procurar no Google depois, por OpenAI, você vai entender aí, né, toda essa trajetória deles, né? Eles estão aí na versão 4, né? Começaram na 3 e rapidamente já foram para outros. Então você vai procurar aqui por ChatGPT. Você vai ter que fazer um cadastro. E como que ele funciona, basicamente, né? Deixa eu tentar entrar pelo outro site. Tá, esse aqui é melhor. Tem duas formas de você acessar o ChatGPT, na verdade, né? Um é pela versão antiga aqui que eles fornecem a versão 3.0. Mas se você entrar aqui do link que eu mandei para vocês, que vocês vão receber também, tem essa parte aqui que chama Playground. Como que funciona? Você pode mudar aqui para chat. Você escolhe o modelo, que é a versão da inteligência artificial, né? Tem a 3.5 e a 4. A gente vai utilizar a 4 para a gente entender como que ele funciona. Em relação aqui à temperatura, você pode deixar no padrão aqui mesmo do sistema. Esse aqui é o número máximo de tokens, né, que ele vai utilizar, que são basicamente palavras, né? Eu vou aumentar aqui para 1000, para a gente conseguir utilizar. E a gente agora vai configurar o sistema de uma forma que a gente vai precisar, por exemplo, para cálculos. O que a gente coloca ali em sistema? Em sistema, é como você vai querer que essa inteligência artificial atue para você, explicando o que você pedir. Então, por exemplo, vou colocar ali. Você é especialista em cálculos trabalhistas e em direito material, processual do trabalho do direito brasileiro. Quanto mais específico você for, melhor as respostas vão sair para você, por exemplo. Então, aqui em usuário. Essa aqui vai ser a pergunta que você vai fazer para a inteligência artificial para te responder aqui embaixo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aprendendo sobre cálculos judiciais e eu preciso saber como calcular as extras noturnas, por exemplo. Você deixa ali, você vem aqui em Submit, no botãozinho verde, e espera a resposta aí, né, que ele vai te dar. Então ele vai fazer uma introdução para você, explicando o que é essa verba, né, e vai te dar os passos para você calcular. Ele não vai alinhar exatamente conforme o PJ Calc, mas para você entender o espírito da coisa, né, a forma de calcular, como que o PJ Calc calcula, ele vai passar para você um passo a passo. Ele está explicando ali para a gente. Identificar a jornada noturna, é necessário identificar o período noturno trabalhado pelo empregado, que é das 22 às 5 da manhã. Então isso aqui está certo. Considerar a hora noturna reduzida.
De acordo com a CLT, a hora noturna corresponde a 52 minutos e 30 segundos, ou seja, cada hora noturna trabalhada equivale a 7/8 de uma hora diurna. Está certo também. Calcular as horas extras noturnas. Verifica a quantidade de horas extras noturnas trabalhadas. Lembre-se de que o período trabalhado além da jornada normal é considerado hora extra. Aplicar o adicional noturno. O adicional noturno é um percentual de acréscimo no valor da hora trabalhada no período noturno. A legislação determina que esse adicional seja de no mínimo 20% em relação à diurna. Calcular o valor das horas extras noturnas. Multiplica o valor da hora normal do trabalhador pelo adicional noturno e, em seguida, pelo total de horas extras noturnas trabalhadas. Forma de cálculo. Valor da hora extra noturna. Valor da hora normal vezes 1 mais o adicional noturno, vezes 1 mais o percentual da hora extra, vezes o total de horas extras noturnas. Exemplo. Suponha que o trabalhador recebe R$ 20 por hora e trabalhou 2 horas extras no período noturno. Valor da hora extra noturna, 20. Vezes 1 mais 20%, vezes 1 mais 50%, né, vezes 2. Supondo que o adicional de hora extra seja de 50%. Valor da hora extra noturna, R$ 20 vezes 1,20, vezes 1,50 vezes 2. Hora extra noturna, 24 vezes 1,50 vezes 2. Valor da hora noturna, 36 vezes 2. Valor da hora extra noturna, R$ 72. Então, nesse exemplo que ele deu, o trabalhador recebendo R$ 20 por hora, trabalhou 2 horas extras no período noturno, ele teria aí R$ 72 de horas extras noturnas. Ele ainda fala, de acordo com o exemplo que ele criou, né, o valor das horas extras noturnas seria de R$ 72. Importante ressaltar que nos casos de trabalho noturno, tanto adicional noturno quanto hora extra devem ser observados no cálculo do valor das horas extras noturnas. Então, você vê que ele explicou pra gente certinho como se faria aí, né? No Excel ou na caneta, né? O cálculo da hora extra noturna diante desse exemplo. Aqui você pode continuar adicionando outra mensagem sobre esse mesmo assunto. Por exemplo, posso perguntar: o trabalhador continue a jornada além das... Como que ele colocou ali? Além das 5 horas do dia seguinte. Vamos ver se ele vai falar da hora noturna prorrogada, né? Da prorrogação da hora noturna. Se o trabalhador continuar a jornada de trabalho além das 5, determina que o adicional noturno seja mantido para as horas trabalhadas após este horário, desde que a jornada seja contínua e não haja interrupção no período noturno. Essa condição está estabelecida pela súmula 60 do TST. Vamos ver se ele acertou a súmula. Ele acertou a súmula. Pegou a súmula certa, né? Não, acho que ele não acertou, não. Não acertou, sim. É a súmula 60. Então, ele explicou aqui da jornada da hora noturna, da prorrogação da hora noturna, né? E deu algumas dicas para calcular também. Ele vai repetir aqui o exemplo que ele deu. Então, caso a pessoa esteja aprendendo ou queira fazer de uma forma mais fácil, ou até confirmar o que o PJ calculou para ver se está certo ou não, né, em relação a valores, pode usar o OpenAI aqui, por exemplo, para conseguir fazer esse tipo de cálculo. E que você pode continuar fazendo perguntas que ele vai seguindo esse assunto, né? Continuar te respondendo. Então, uma forma aí de ajudar o calculista, né? De alguma forma entender melhor como funcionam os cálculos, né? E para quem não tem conhecimento nenhum, aprender praticamente do zero como
como calcular, né, e depois jogar esse conhecimento para o PJ Calc, por exemplo. Então, é bastante interessante esse tipo de inteligência artificial. Uma que também é interessante, que tem sido bastante usada, é essa daqui. Essa aqui é interessante porque ela consegue, você coloca um PDF nela, você pode resumir, pode pedir um resumo desse PDF, por exemplo. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. Ela chama humata.ai, né? humata.ai. Ela, mesmo na versão grátis, ela tem ela tem bastante retorno para a gente, né? A única limitação que ela tem, se não me engano, é em relação à quantidade de páginas. Acho que é só até 50 ou 60 páginas. Mas qual seria a ideia aqui para facilitar para a gente, né? A gente pegar uma sentença que está em PDF. Deixa eu pegar uma aqui mais antiga. Pegar aqui uma. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui uma sentença em PDF. Você faz o upload. Ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai pegar o texto desse PDF. Você fez o upload, espera ele analisar, né? Você vem aqui em Open. Eu tenho aqui, eu faço uma questão sobre esse documento. Ele vai carregar aqui do lado também. Vamos ver se ele realmente entendeu o documento. Vamos ver se esse processo tramita. De acordo com o documento fornecido, o processo tramita no primeiro grau da Justiça do Trabalho na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil. Vara. Aqui ele não conseguiu identificar a vara. Mas é na sexta vara do trabalho aqui de Ribeirão Preto, né? O nome do reclamante. Aqui ele não entendeu especificamente. Vamos partir para a parte aqui do... As horas extras. Como será a forma de cálculo? De acordo com o documento fornecido, as horas extras serão calculadas com base no horário noturno compreendido entre 22 e 5 da manhã, conforme o parágrafo 2º do artigo 73 da CLT. Será considerado o cômputo de uma hora noturna a cada 52 minutos e 30 segundos. Também será aplicado o adicional legal de 20%, outro convencionalmente ajustado para a hora noturna. Aqui ele pegou em relação à hora noturna, né? Ele não identificou... Eu acho que, na verdade, aqui ele não conseguiu pegar esse arquivo de certinho. Quebrou o arquivo, na verdade. Tem alguns arquivos que a gente baixa no PJE que ele não fica legível, né? Vou tentar fazer outro upload aqui. Aqui não tem. Aqui. Deixa eu achar um que eu tinha pego aqui.
Como ele tem uma limitação de páginas também, não daria para colocar um processo inteiro, né? Que geralmente tem mais de 60 páginas. Mas em relação à sentença, quando não quebra o arquivo, né? Ele consegue finalizar. Eu tinha salvo uma sentença que eu não estou achando. É, eu não vou achar aqui agora, mas eu vou abrir um outro documento aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem. Um documento, por exemplo, que não é uma sentença, mas a dinâmica seria a mesma. Ele serve aqui para qualquer tipo de arquivo PDF, desde que o arquivo não fique quebrado, né? Então, se a gente conseguir extrair o texto, por exemplo, de alguma forma, ficaria mais simples de fazer, né? Por exemplo, que tem um aditivo e uma convenção coletiva. A gente pode pedir para ele fazer um resumo. Faça um resumo deste documento, por exemplo. Então, ele explica que é um termo aditivo à convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos, o período de vigência, né? Fala aí os termos específicos. Então, ele faz um resumo aí para a gente poder entender sobre o que é esse documento. Então, se você colocar qualquer tipo de documento aí, petições, por exemplo, que seja em PDF, né, ele consegue fazer um resumo ou te passar informações mais específicas. Então, na prática, a gente pode utilizar isso para facilitar aí o nosso dia a dia também. Eu não vou entrar muito nesse mérito, senão a gente vai perder muito tempo nessa parte. Mas só para explicar, a que mais vai auxiliar a gente vai ser o da OpenAI mesmo. Essa outra aqui chama tab.ai, né? Então a gente consegue... O OpenAI, como tem muitos acessos, geralmente ela sai do ar. Essa daqui tem sido considerada aí uma substituta, né, que usa o sistema deles também, mas que não fica fora do ar com muita frequência. Que, por exemplo, eu tinha feito uma pergunta para ele: se um valor aumentou de 134 para 17719, qual é a porcentagem de aumento? Então ele explica aqui como faz e chega, né, no valor que a gente precisa. Então, geralmente, para perguntas relacionadas a cálculos, contas, ela é bem dinâmica e consegue aí auxiliar a gente na prática, né? Então, depois eu vou pedir para ela mandar para vocês esses links. E vocês testam, né? Mas são bem interessantes e apesar de estarem ainda, né, em desenvolvimento, podem ser aí alguns facilitadores para a gente na prática aí dos cálculos, né, e até da advocacia de uma maneira mais objetiva, né? Você não pode fazer igual o rapaz que protocolou um recurso lá no TSE e levou uma multa, né? Não sei se ele entendeu que ele estava colando. Colocou uma petição em formato de poema, parece. O relator não gostou e deu uma multa lá para ele no processo. Então, sempre tomar cuidado, né? E sempre conferir tudo que você gerar através dessas inteligências artificiais. Mas são, sem dúvida nenhuma, e vão melhorar cada dia aí o nosso, né, nosso trabalho de uma maneira. Não vejo que elas vão nos substituir, mas vão auxiliar aí o nosso trabalho. Vou abrir aqui o PJ Calc de novo, para a gente retomar, né, aqueles aspectos iniciais. Só para a gente já entrar nessa parte aqui dos dados do cálculo. Bom, vamos começar um cálculo aqui do zero, para a gente entender, né, como que a gente deve começar um cálculo, né, para a gente não se perder. Então, já vimos aqui importar, buscar o cálculo, duplicar.
Quero criar um novo cálculo. Já atualizei a minha tabela. Tá tudo certinho. Vou criar um novo cálculo. Nessa parte inicial aqui dos dados e dos parâmetros, né, elas são muito importantes, porque caso você coloque alguma coisa equivocada ou errada aqui, todo o seu cálculo vai ser feito de forma errada também, né? Então, mesmo que você altere aqui depois, o sistema ele se perde no meio do caminho e você não consegue aproveitar o cálculo por conta de datas ou por conta de parâmetros que você colocou aqui. Principalmente quando você já foi lá nas verbas e já regerou algumas verbas com base nisso, por experiência própria, o sistema se perde, né, em relação ao que fez e não consegue continuar de forma correta. Então você acaba tendo que fazer de novo, né, de forma correta aí, aqui, principalmente nos parâmetros do cálculo. Então aqui em dados, são basicamente os dados que a gente vai utilizar para informação do processo, para a gente poder buscar depois, né, no sistema. Então aqui você vê que não tem nenhum asterisco, ou seja, você não precisa colocar nenhum dado, mas é interessante você colocar para você não se perder depois. Você pode colocar o número do processo, o valor da causa, caso você precise desse parâmetro, né, por algum motivo. Tem algumas verbas, alguns parâmetros que você pode utilizar o valor da causa como base. Então você coloca o nome do reclamante, vou colocar aqui, 20 de abril de 2023. E aqui você pode colocar o nome do advogado, EOB, se quiser também. Isso aqui não é muito importante. Pode colocar o CPF ou CNPJ do reclamante ou da reclamada. Geralmente não precisa colocar. Coloca o nome da reclamada. Colocar o documento fiscal, o nome do advogado, OAB. Geralmente não se coloca. Então, o que eu colocaria aqui de mais importante, que eu geralmente coloco? O número do processo, o nome do reclamante e o nome da reclamada. É uma dúvida que vocês podem ter. Tá, mas no meu processo tem várias reclamadas. Eu posso colocar mais de uma reclamada por cálculo? Não tem como. Você sempre vai colocar uma reclamada para cada cálculo. O mesmo para reclamantes. Caso sejam vários reclamantes, você vai ter que fazer um cálculo para cada reclamante. Se tiver mais de uma reclamada, um cálculo para cada reclamada. Isso é importante a gente ter em mente também. E não se perder em relação a isso, né? Em relação aos dados que você vai colocar durante o cálculo, né? Vamos supor que uma reclamada seja numa terceirização, por exemplo, tem a reclamada principal e outra reclamada subsidiária, né? Com a responsabilidade subsidiária. Então você vai ter que fazer um cálculo para a principal e outro para a subsidiária, caso já seja necessário você fazer isso em algum momento específico. E caso a responsabilidade seja das duas ao mesmo tempo, né, não seja subsidiária, você vai ter que fazer um cálculo para cada uma também, juntar um cálculo para cada uma, mas em peticionamentos diferentes. Você lá no PJ Calc também não consegue juntar dois arquivos .pjc ao mesmo tempo, no momento do peticionamento. Então você vai ter que fazer uma petição para uma reclamada, juntar o arquivo .pjc e outra para outra reclamada. Aí lá no sistema ele consegue separar. Mas no mesmo peticionamento não. Você tem que julgar isso de forma separada. Caso você precise juntar, né, mais de um cálculo direcionado a mais de uma empresa, por exemplo. Aqui, antes de salvar, você tem que vir em parâmetros do cálculo, senão ele vai dar um erro. Eu vou fazer aqui para vocês verem o que acontece. Então eu salvei sem preencher os parâmetros. Então o que ele fez? Ele já jogou automaticamente para os parâmetros, porque eu só preenchi os dados. Então sem preencher os parâmetros, ele não me deixa salvar o cálculo para aparecer as outras opções aqui para eu continuar o meu cálculo. Então caso apareça esse erro aqui, vocês já sabem que não preencheram os parâmetros para começar o cálculo. Primeiro dado que você vai colocar
o estado e o município. Vamos colocar aqui Ribeirão Preto. E você vai me perguntar, esse estado do município é o local da prestação ou o local do foro? Né? Porque muitas vezes, em alguma cidade, não tem, né, justiça do trabalho e a competência vai para outra cidade. Aqui, o que se coloca é o local da prestação de serviços, né, por conta dos feriados. Então, se você colocar a cidade, de onde você vai distribuir o processo, não vão bater com os feriados da cidade de onde o reclamante trabalhou. Então, aqui é a cidade da prestação de serviço, né, onde o reclamante laborou. Próximo quadrado aqui, você vê, colocar mais para cá. Um quadrado específico aqui de datas do cálculo. Admissão, você vai colocar a admissão conforme a carteira de trabalho, né? Vamos supor aqui que tenha sido 3 de 2022. Você vê aqui que na admissão tem um asterisco, né? Então, aqui é obrigatório você preencher. Na demissão, não. Você pode perguntar por que na demissão eu não sou obrigado a colocar. Pode ser que você tenha feito um cálculo, está fazendo um cálculo para um caso que não teve a rescisão contratual ainda. Né? Por algum motivo você está fazendo o cálculo e o contrato de trabalho ainda está em andamento. Então você não precisa obrigatoriamente colocar a data da demissão. Mas aqui, fazendo um exemplo para vocês, eu vou falar que a demissão foi 31/11/2022. Data do ajuizamento, né? É a data, se você estiver fazendo um cálculo para uma petição inicial, você pode colocar a data de hoje. Se estiver fazendo um cálculo de liquidação, você vai lá no processo e vê a data de que o processo foi distribuído. Vamos supor que esse aqui foi 25/1/2023. Então, vamos supor que a gente esteja fazendo um cálculo de liquidação e a data do ajuizamento foi dia 25/1/2023. Segundo quadradinho aqui, limitação do cálculo. Aqui você pode fazer uma limitação automática pelo sistema, né, prescrição quinquenal. Se você marcar aqui, se for um cálculo longo, né, de mais de 5 anos, tudo que você preencher, ele vai limitar pela prescrição quinquenal e a prescrição do FGTS também, caso você queira aplicar por algum motivo. Como aqui não é o caso, não vou marcar. E, caso eu queira fazer uma limitação manual, eu posso fazer aqui. Mas por algum motivo, mesmo com essas datas aqui de admissão e demissão, eu queria limitar o cálculo para 1/4/2022 até 30/10/2022. Então, eu colocando dessa forma, eu vou criar um funil no meu cálculo que ele vai limitar essas datas, né? Todas as verbas que eu colocar, que eu parametrizar, na hora de liquidar o cálculo, ele vai limitar para essas datas. Ele vai considerar isso como parâmetro também. Essa limitação pode ser tanto dentro dessas datas como fora. Então, por exemplo, por algum motivo, eu quero que essa limitação seja para 1/1/2022. Por algum motivo, quero que fique 31/12/2022. Como eu posso utilizar isso por algum motivo? Vamos supor que para algumas verbas eu tenho que calcular alguma coisa que aconteceu antes da admissão. Por exemplo, a admissão em carteira está aquela data, mas eu estou discutindo por algum motivo
que ele foi admitido antes, né? Então, se eu quiser calcular alguma verba antes de 1/3, vou ter que limitar aqui fora desse período, né? Antes dele. Se por algum motivo eu precisar de alguma verba depois desse período também, eu coloco aqui essa limitação depois desse período. Depois a gente vai ver alguns exercícios mais práticos em relação a isso, e vocês vão entender melhor. Aqui, como não tem asterisco, eu não preciso limitar também, né? Então, eu vou tirar aqui, só fiz para mostrar para vocês. E na quinquenal, a mesma coisa. Como não é o caso aqui, não vou marcar. Se eu precisasse marcar, se eu marcar aqui, ele já vai limitar do começo ao fim pela prescrição quinquenal. Em relação a esse quadradão aqui grande, outros parâmetros. Regime de trabalho. Isso aqui é importante eu colocar corretamente logo no começo do cálculo. Por quê? Se eu colocar trabalho intermitente, ele não vai abrir para mim, por exemplo, do lado esquerdo, a parte de férias, né? Que no contrato intermitente tem uma dinâmica diferente. A mesma coisa se eu colocar trabalho a tempo parcial. Ele vai limitar o meu cálculo a essa modalidade de regime de trabalho. Na grande maioria das vezes, a gente vai colocar tempo integral. Em relação à maior remuneração e última remuneração. Você vê também que não tem o asterisco, então eu não sou obrigado a colocar aqui nesse momento a remuneração. Caso eu coloque aqui algum salário como última remuneração, por exemplo, R$2.000, ele vai criar para mim aqui, quando vocês forem ver no histórico salarial, uma base de salário de R$2.000 para todo o período que eu coloquei aqui do contrato de trabalho. Então eu tenho que ficar atento a isso, porque depois eu não consigo alterar isso lá no histórico salarial. Então se eu colocar aqui como última remuneração 2.000, ele já até explica aqui, ó, o mesmo valor durante todo o período de cálculo. Então, se eu precisar fazer um cálculo utilizando o mesmo salário durante todo o tempo, o mesmo valor, eu coloco aqui. Se não for isso, eu deixo em branco. Maior remuneração. Se você precisa calcular alguma verba ou parametrizar considerando uma maior remuneração, você coloca essa maior remuneração aqui, 2.500. E lá no momento de parametrizar a verba, você seleciona esse aspecto para calcular. Então, a base de cálculo de uma verba específica vai ser a maior remuneração. Ele vai puxar daqui que você colocou. Se não quiser colocar, não precisa também. Deixar em branco. Aqui para o lado esquerdo. Prazo do aviso prévio. Tem 3 formas. Você pode pedir para o sistema não apurar. Então, ele não vai fazer nenhuma apuração referente ao aviso prévio. Você pode pedir para o sistema calcular o aviso prévio. Então, ele vai, conforme tudo que você preencher aqui e nos dados que você colocar durante o cálculo, ele vai calcular automaticamente, que vai te dar uma sugestão. E informada. Então, eu não quero que o sistema calcule, eu quero informar. Tá, então, vamos supor que foi um contrato lá de 3 anos. Então, o aviso prévio mais o proporcional vão ser de 39 dias. Né? 3 anos a mais para cada ano trabalhado. Então, eu não quero que o sistema calcule, eu quero informar. Então, ele vai levar em consideração o que você informou para todo o contrato de trabalho. Geralmente, a gente põe aqui calculado e deixa o sistema calcular. Questão da projeção do aviso prévio indenizado. Se eu marcar aqui, ele vai projetar o aviso prévio indenizado em relação a essa data aqui de demissão que eu coloquei. Então, isso é importante a gente ter em mente também, em relação a essa data. Se eu estou colocando uma data aqui de demissão já com aviso prévio projetado, então eu desmarco aqui. Se eu não estou considerando essa data como um aviso projetado, por algum motivo, aí eu peço para ele projetar.
como eu geralmente faço em cálculo de liquidação, eu tento colocar aqui a demissão já com a projeção do aviso prévio e eu desmarco aqui. Mas vocês podem ver aí na prática como fica melhor para vocês esse parâmetro. Se eu quiser zerar valor negativo, tem algumas verbas que a gente vai calcular eventualmente que vai ficar com valor negativo por conta de atualização monetária, algum aspecto nesse sentido. Se eu quiser zerar por padrão qualquer valor negativo, eu marco aqui. Nas verbas, a gente consegue fazer isso individualmente, tá? Então, se eu marcar aqui por padrão, eu não vou conseguir alterar depois, porque já vai estar tudo zerado por padrão. Caso eu não queira zerar por padrão e ver verba por verba, analisar como ficou a liquidação, então eu deixo aqui em branco, sem marcar. E aqui, para considerar os feriados municipais e os estaduais, né? Então aqui é a mesma dinâmica. Se eu desmarcar aqui, ele não vai considerar nenhum feriado estadual e municipal no cálculo inteiro. Se eu marcar, ele vai considerar. Então aqui, geralmente, a gente deixa marcada. Quadradinho aqui da carga horária. Carga horária padrão. Então, já vai estar na sentença ou no acórdão, ou você já vai saber. Vai ser 220, ou 200, ou 180, conforme aí o contrato de trabalho do reclamante. É importante colocar ela de forma exata aqui, senão, igual eu falei para vocês, o cálculo vai ficar inteiro errado. Desde o começo, se eu colocar a carga horária padrão diferente aqui. Tá? Se eu tiver exceções em relação à carga horária durante o contrato. Então, vamos supor que de 1/9/2022 até 31/10/2022, a carga horária era 180 horas. Por algum motivo, ele teve alguma alteração contratual nesse meio tempo, que alterou a carga horária, e eu preciso colocar isso no meu cálculo. Então, eu venho aqui, coloco o início e o fim do período, a carga horária da exceção, e venho aqui em adicionar base. Aqui eu acho que é 30/10, né? Tem erros no formulário. Deixa eu salvar aqui para ver se vai ficar o erro. Ele está apontando o erro aqui na demissão 31/11/2022. Ah, é. 31/11 não tem, é 30/11, né? Achei o erro. Então, sempre que aparecer um vermelhinho assim que você não conseguir salvar, porque tem algum erro. Então, o erro aqui foi porque eu coloquei 31/11, mas em novembro só tem 30 dias, né? Então, ele já apontou aqui para mim. Eu já corrigi. Então, aqui eu coloquei o período da exceção e adicionar base. Então, aqui ele colocou para ser considerado no cálculo inteiro, e de setembro até outubro, a carga horária a ser considerada para o cálculo é de 180 horas. Então, se eu colocar alguma coisa errada aqui, vai ficar errado no cálculo inteiro. Então, se eu tiver outros períodos, é só ir colocando aqui e adicionando a carga da exceção. Que como não é o caso, eu vou tirar. Sábado como dia útil. Se sábado era um dia útil para o reclamante, eu marco aqui. Se não for, eu desmarco. Vamos supor que ele trabalhava de segunda a sexta, sábados e domingos não. Então, eu desmarco o sábado como dia útil. Caso ele trabalhava aos sábados, marco aqui. Se eu tiver exceções, é a mesma coisa da carga horária. Vou colocar aqui 1/9/2022, 31/10/2022. Eu estou informando para o sistema que nesse período aqui, sábado não era o dia útil. Por alguma alteração aí na escala dele, por algum motivo, durante esses 2 meses, sábado não era dia útil. Se eu desmarcar aqui,
Eu quero dizer o contrário. Em setembro e outubro, sábado era um dia útil. Então aqui vai ser o contrário do que eu estiver marcando aqui, né? Importante ficar atento a isso também. Se trabalhar aos domingos, em relação a isso, ele não diferencia, né? Mas isso aqui é mais para quando a jornada de trabalho é de segunda a sexta, por exemplo. Tirando isso, vocês dificilmente vão desmarcar aqui o sábado como dia útil, né? Que geralmente quem trabalha de sábado acaba trabalhando aos domingos também, né? Mas para o sistema ele considera que o domingo vai ser o DSR, né? Então, por padrão, ele vai considerar que é o descanso semanal remunerado. O que acontece aqui? Se você marcar que sábado não era dia útil, ele vai considerar o sábado como descanso semanal remunerado também, né? Essa que vai ser a diferença. Lá na parte do cartão de ponto vocês vão entender melhor isso, mas é importante identificar isso e fazer certinho aqui no começo, para não ter erro lá na hora de fazer o cartão de ponto e parametrizar as horas extras também, ou alguma verba específica. Então aqui eu vou deixar marcado como dia útil, sem exceções. Ponto facultativo. Aqui ele deixa Carnaval, Corpus Christi e Sexta-feira Santa como pontos facultativos padronizados no sistema, né? Caso eu queira tirar, eu venho aqui, aperto o xizinho e tiro. Vamos supor que para mim não tem nenhum ponto facultativo na empresa que eu vou fazer o cálculo. Então, posso tirar essas datas com o ponto facultativo. Se eu quiser colocar novamente, vem aqui em Sexta-feira Santa, adicionar. Corpus Christi, adicionar. Carnaval, adicionar. Eu vou estar considerando isso com pontos facultativos também. Deixa eu ver o que o pessoal perguntou. E se a jornada for 5 por 1? E se a jornada for 12 por 36? Nesses casos, a gente sempre vai deixar marcado aqui o sábado como dia útil, porque ele vai acabar trabalhando nesses dias, né? Ou em algum momento ele vai trabalhar no sábado, nessas escalas. Então, quando a gente for criar o cartão de ponto referente à jornada, vocês vão ver lá como ele cria esse cartão de ponto, vocês vão entender melhor como o sistema vê isso. Alguém tinha levantado a mão? Isildo, foi eu. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. O caso do sistema aí, ele não considera, por exemplo, 7 horas e 20 como uma folga semanal, por padrão? Por padrão, não. A gente vai ter que configurar isso lá no cartão de ponto. Porque existe a questão da compensação de horas, né? Até para quando você vai liquidar uma sentença, pelo menos já aconteceu isso comigo. Por padrão, se a empresa não tem esse documento de compensação de horas, o padrão é 7 horas e 20 com uma folga semanal. É por isso até que eu fiz a pergunta. Se ele não considera isso como padrão. Por padrão, não. A gente vai ter que configurar isso lá no cartão de ponto, informando essa jornada, né? Se tiver condenação em horas extras ou não. Se não tiver condenação em horas extras, a gente não vai precisar liquidar essa verba, né? Mas se não tiver consideração aí do acordo de compensação e tiver horas extras, a gente vai ter que configurar o sistema de forma a cobrar esses 20 minutos por dia, né? Porque, na verdade, isso passa em branco, né? Numa possível liberação de sentença. Se o advogado não tiver atento a isso, acaba passando em branco essa questão da compensação de horas. Sim, é importante, né? Aí, não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo hoje a gente entrar no cartão de ponto, mas lá a gente consegue configurar tudo, né? A carga horária, como que o sistema vai calcular as horas extras, né? Pela jornada diária, mensal, semanal. Então tem várias formas da gente fazer, né?
Nesse caso, provavelmente vai ser a jornada diária, né? Que vai ser mais vantajosa de repente. Mas tem como a gente configurar, sim. Então, no saldo aqui como dia útil, para esse caso de, né, de não considerar o cartão de ponto, ou o acordo de compensação, a gente poderia até analisar se tira o sábado como dia útil e calcula as horas extras na jornada diária, né? Sim, é que na verdade pela CLT o padrão é esse, né? Isso, Para que seja de outra forma, existe a questão do acordo de compensação de horas. sim. Uhum. Aí no caso de não considerar o acordo, eu teria que analisar como que ficou na sentença, né? E configurar lá o cartão de ponto dessa forma. Mas aí a gente vai ver bastante exemplos aí de cartão de ponto, a gente vai entender como que o sistema considera, né? Então aqui a gente configurou os sábados, pontos facultativos. Você pode colocar comentários aqui, se você quiser lembrar depois de algum ponto específico, né? Isso aqui é interessante. Esse comentário, na hora de liquidar o cálculo, de imprimir o PDF, ele vai sair também no cálculo. Então é importante não colocar nenhum comentário aí sobre o juiz, né? Que depois o juiz vai ler lá. Esse cálculo aqui é daquele juiz daquela vara, é insuportável, né? Não deixei não, porque vai sair depois no PDF. Então a gente pode só colocar aqui cálculo da aula 01. A gente salva. Ele vai salvar. E aqui do lado esquerdo vão abrir as opções para a gente começar o nosso cálculo. Então, você vê que ele não tinha aberto aqui essas opções. E com base no que a gente preencheu aqui nos dados e nos parâmetros do cálculo, ele abriu aqui para a gente começar a preencher os demais aspectos aí do nosso cálculo. Eu vou começar aqui dando uma olhadinha nas faltas, só para a gente já terminar a aula de hoje. Aí na próxima a gente já tenta fazer um exercício mais específico para já ver mais aspectos aí diretos do sistema. Como funciona aqui em relação às faltas? Você pode informar faltas para o sistema considerar como não existência de trabalho pelo reclamante e se essa falta é justificada ou não, né? Como que a gente faz isso? Vamos supor que número 10 de 2022. Eu vou repetir a falta para ficar só nesse dia. Eu vou considerar que essa falta foi justificada pelo reclamante. Vou colocar aqui, trouxe atestado médico. Eu coloco o período, se for um dia só, repito a data, informo se a falta foi justificada ou não. E vou salvar. Então aqui ele vai criando para mim uma tabelinha de faltas, né, em relação a isso. Então, nesse dia 1/10, a falta foi justificada, não é o caso de reiniciar o período aquisitivo. E a descrição ele trouxe atestado médico. Por que é importante colocar essas eventuais faltas de maneira correta aqui? Porque se eu for calcular horas extras, por exemplo, nesse dia 1/10, ele não vai calcular horas extras porque ele não foi trabalhar. Então, dessa forma, o cálculo vai ficar o mais correto possível. Ele não vai calcular uma hora extra de um dia que ele não trabalhou. O que geralmente se coloca aqui também? Vamos supor que do dia 2/10 de 2022. O dia 16/10 de 2022. Foram faltas justificadas. Então, ele trouxe o atestado novamente. Aqui eu informei que foi uma falta justificada. Vou salvar. Aí vamos supor que com esses afastamentos ele foi afastado pelo INSS. Vai entrar no auxílio doença, por exemplo. Que é interessante eu colocar aqui. Que do dia 17/10 de 2022
do ano de 2022. A falta foi justificada. Coloco aqui, afastamento, evidenciar. Eu posso especificar melhor conforme o caso, né? E vou salvar. Então, o que eu estou informando para o sistema? Que durante todos esses períodos aqui, principalmente no afastamento previdenciário, ele não trabalhou e é uma falta justificada. Então, se eu precisar calcular horas extras, adicionar noturno, né, tudo que depende aí de horas, ele não vai considerar esse período nesse cálculo, porque ele não foi trabalhar, né, por motivos específicos. E eu posso marcar também faltas sem justificativa. O sistema vai considerar isso, né, e vai aplicar isso no cálculo, de maneira aí a penalizar o reclamante ou a pessoa que vai para o qual o cálculo vai ser feito, e não vai considerar para horas extras também, e vai aplicar as penalidades aí previstas na lei. Então, por isso que é importante colocar aqui, principalmente os afastamentos previdenciários, né? Se tiver, por exemplo, uma licença maternidade também, eu coloco aqui, né? Se for um contrato longo, com licença maternidade, com períodos aí que eu não posso descontar, né, essas faltas, mas também não vou calcular horas extras em relação a esse período, ou adicional noturno, ou outras verbas que dependem de horas, eu coloco aqui. Então isso é importante para não pagar mais aí do que o devido, né, pro reclamante no cálculo. Tem como eu calcular ou colocar, através de uma tabela de Excel, alguns parâmetros. As faltas é um deles, são deles, né. Então, se eu clicar aqui para baixar um arquivo de exemplo, ele vai me dar um arquivo de Excel para eu poder preencher nesse formato e importar depois no sistema, caso sejam muitos dados aí de faltas, por exemplo. Você vai abrir aqui tá atualizando os. Mas eu uso essa planilha modelo, preencho da forma que o sistema coloca lá as colunas e as linhas, depois eu venho aqui escolher arquivo. E ele vai informar para mim no sistema. Ele já vai preencher automaticamente aqui embaixo, né? Sem precisar fazer manualmente. Vou salvar aqui essa planilha porque o Office está atualizando. Será que foi? Exemplo de faltas. Agora vai abrir. Então, como é a tabelinha de exemplo que ele dá? É basicamente o que está ali, só que você faz de forma mais automatizada, né? Então, aqui tem a data do início e do fim. Vou aumentar aqui um pouco. Início e fim, se foi justificado ou não, se vai reiniciar o período aquisitivo ou não, e a justificativa em texto. Então, se eu tiver lá um monte de dados para colocar, um monte de períodos, eu venho aqui e coloco, né? Se eu tiver mais facilidade com o Excel, falo se foi justificado ou não, coloco S ou não, escrevo a justificativa, salvo. O formato que o PJCalc aceita é o .csv, que é um formato também de banco de dados. Okay. Aí eu venho aqui escolher arquivo, vou procurar o arquivo que eu salvei, vou abrir. Ele vai reconhecer o arquivo e confirmar se eu quero importar ele para o sistema ou não. Eu posso fazer isso com arquivo de Excel nas faltas, nas férias, no histórico salarial também, no histórico salarial também, né? Depois a gente vai ver isso aqui especificamente. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um histórico salarial muito grande, eu tenho mais facilidade no Excel e eu quero fazer isso por lá.
Vai ser a mesma coisa. É só eu seguir a dinâmica aqui do arquivo, com esses parâmetros. E importo depois no meu sistema e ele vai criar a tabela para mim da forma que eu preciso. Então, para quem tem mais facilidade com Excel e tem muitos dados para colocar aí de faltas, férias, histórico salarial, é um caminho também para poder facilitar o trabalho, né? Então, em relação às faltas, é importante colocar, caso tenham grandes períodos aí de faltas, né, ou a sentença ou o acordo mandou observar alguns períodos em relação a isso, ou se você tiver algum documento no processo, né, que comprove isso, você aponta aqui, principalmente para não serem computadas aí as datas que o reclamante não trabalhou para fins de horas extras, adicional noturno, né, tudo que dependa de cálculo de horas. Então, para a gente não... A parte das férias aqui é um pouquinho mais complicada, eu vou deixar para a próxima aula para a gente ver com mais calma, né? Senão fazer correndo não vai ficar legal. Então, na próxima aula, eu vou trazer um exercício para a gente fazer, que vai ser amanhã, né? Para a gente fazer juntos, né? Explorando já algumas verbas aqui mais específicas. E a gente vai conseguir ver todos os pontos aqui do nosso cálculo, para a gente já começar a pegar o jeito do sistema, né? Então, se vocês puderem instalar no computador de vocês, acompanhar depois, né? Essas aulas ficam gravadas também, se não me engano, ficam por 6 meses, né? Então, vocês podem rever, caso fique alguma dúvida, né, específica. Quem não conseguiu entrar no Google Classroom, manda um e-mail lá que a Silvia colocou, que eu coloquei também, tentar pedir auxílio para eles. Geralmente dá um pouquinho de trabalho mesmo em relação a esse login. Se você tiver no navegador que usa a conta do Google, o conflito pode ser por isso. O que você pode tentar fazer, de repente, se der conflito, você vir aqui e criar mais um perfil para você dentro do próprio Chrome. Por exemplo, estou aqui no meu perfil padrão, que está vinculado à minha conta do Gmail. Você vem aqui em adicionar, você cria um perfil separado para não misturar as contas do Google. Então, caso não dê certo, você pode fazer isso e não vai dar conflito na hora de você entrar. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar por e-mail também, ou trazer na próxima aula, para a gente poder discutir também. Eu vou mandar um link também por e-mail e trazer na próxima aula. Caiu aqui, ó. Travou. Eu vou trazer também um link do grupo de WhatsApp que a gente tem de alunos, né, desse curso, que a gente geralmente coloca os alunos. Aí é bem legal que a gente consegue tirar dúvidas, né, um tira as dúvidas dos outros também. Eu vou mandar para vocês na próxima aula e vou mandar por e-mail também. Aí a gente se encontra amanhã, novamente, às 7 horas e a gente dá continuidade aí no nosso curso de PJ Cálculo Cidadão. Muito bom. Obrigado, boa noite. Então, uma boa noite para vocês e até amanhã. Caso vocês tenham alguma dúvida específica, pode trazer para a aula também. Boa noite. Obrigado, boa noite.